Após o chapeamento pronto, você pode começar a etapa final da montagem do drywall, o acabamento. E aqui você vai precisar trabalhar com excelentes produtos para garantir uma finalização de qualidade. Por isso, use sempre a massa de rejunte Gypsum e a fita para tratamento Gypsum JT. E lembre-se de que a garantia da Lafarge Gypsum só é válida se os produtos usados na montagem forem Gypsum. Primeiro, coloque a água no recipiente. Polvilhe sobre a água a quantidade de pó indicada, de maneira que ela fique com 2 dedos além da superfície. Espere alguns minutos o pó absorver a água. Com um batedor fixado em uma furadeira ou com uma espátula, misture a massa por uns 3 minutos até ela ficar lisa, sem pelotes. Para saber se a mistura está boa, coloque um pouco numa desempenadeira e vire-a de cabeça para baixo. Se a massa não cair, é porque está boa e pode ser aplicada. O acabamento é feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula de no mínimo 14 centímetros de largura e de uma desempenadeira de 30 centímetros. Você se recorda de 1 centímetro de folga no pé da parede? Pois bem, antes de aplicar a primeira demão do acabamento, você deve calafetar essa folga com uma cola para chapas. A primeira demão é chamada de massa-fita-massa. Isso porque você aplica uma camada grossa de massa em toda a junta, com cuidado de preencher o vão entre as chapas. Depois coloca a fita JT com o lado da saliência da dobra, o que fica para fora do rolo, voltado para a massa. Com a desempenadeira, você segura a fita e com a espátula retira o excesso de massa. Aperte bem a fita para ela não ficar com bolhas, vazios ou enrugamentos. O excesso de massa retirado você usa para cobrir a fita, para ela não descolar. Mas atenção, a massa deve estar úmida durante esse processo de recobrimento da fita. Após a secagem da massa da primeira demão, você vai aplicar a segunda demão, que pode ser a última, dependendo do nível da junta quando a massa estiver seca. Nas juntas de topo, a terceira demão é obrigatória. Você vai aplicar a massa com a desempenadeira posicionada do centro da junta para os lados, abrindo a junta em 60 centímetros de largura. Nos ângulos internos das paredes, você também aplica as 3 demãos. Só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço. Se os ângulos tiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT, que tem uma banda metálica de cada lado do vinco. A aplicação das demãos de massa é a mesma. Nos parafusos, aplique a massa em X. Quando a parede tiver mais de uma chapa, as juntas das chapas de dentro devem receber pelo menos uma demão de massa de rejunte. A chapa que fica aparente recebe as 3 demãos com a aplicação da fita. Com a etapa de acabamento concluída e seca, a parede está pronta para receber o acabamento final, com pintura, textura, cerâmica, entre outros. Vamos relembrar alguns pontos fundamentais da etapa de acabamento das paredes drywall.